Regis, por que que você não conta um pouco para nós, enquanto não começa, então, sobre essa parceria que vocês fizeram entre a UFAC, a Uniro e o INFRO? Bom dia, bom dia aos que estão entrando. Vocês me ouvem bem, todos? Então, Alessandro, essa é uma parceria interinstitucional entre a UFAC, a Unir e o IFRO, né? No sentido de trazer, né, rodas de conversa, temas reflexivos, né? E proporcionar acolhimento e expressividade, né? E a abordagem de temas diversos relacionados à saúde mental, relacionados à inclusão, né? Aqui na UFAC, os responsáveis por essa parceria somos eu, o Johnsons, a Cristina, a Jeane e o Nemias, que é do campus de Cruzeiro do Sul. Da Uni, a Iara, em Porto Velho, e a Josilane, em Ji-Paraná. E do IFRO, o Jackson, em Porto Velho, né? Vários de nós, né, trabalhando juntos ou já estudamos juntos, né, já participamos de eventos, e a gente tem buscado tecer uma rede entre as experiências práticas, né, de vários colegas aqui da região norte que atuam nessas instituições de ensino superior, né? E aí eu queria, só antes de passar a palavra para o Alessandro, só destacar que nós contamos com a presença dos tradutores de Libras, da UFAC, né? E, então, quem precisar desse recurso, basta acionar um dos intérpretes, e aí eu acho que eu me perdi um pouco aqui, mas o intérprete que for iniciar, se puder sinalizar no chat, eu agradeço. O Fábio Júnior irá iniciar a interpretação. Então, durante a apresentação, fica livre para as perguntas, para as colocações de vocês no chat, e após a apresentação, tanto pelo chat como pelo microfone. Enfim, para as perguntas, para as participações dos demais, ok? Aí nós teremos em torno de 30 a 40 minutos, né, para a sua apresentação, Alessandro. Aí eu posso ajudar você no tempo, se você precisar, e aí depois eu posso, aliás, ou eu ou o João vamos ajudando nas perguntas, na interatividade ali do chat, tá certo? Aí eu passo a palavra para você, eu só pediria que você fizesse uma apresentação sua antes. Tá bom. E aí a palavra é sua. E aí, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite, Alessandro, e por ser sempre parceiro e acolhedor com a gente, com as nossas instituições. Obrigado. Obrigado, Regis. Eu que agradeço. Fico muito feliz com essa parceria entre o FAC e o Unira, onde eu sou professor visitante no programa de mestrado em psicologia, no MAPSIM, e o IFRO, né? Eu acho que importante em termos de apresentação aqui, eu sou professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Na semana que vem eu estou completando 10 anos de universidade
Eu sou responsável pela Cátedra de Intercultura e Raça e Etnia, e dentro dessa cátedra a gente desenvolve principalmente os temas vulnerabilidade, preconceito e discriminação, direitos humanos, planejamento em saúde e intervenção psicossocial. Então, dentro dessa área de intercultura e raça e etnia, eu desenvolvo atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, que são as atividades fins da universidade, dentro desses temas que eu falei para vocês, tá? E aí, paralelamente a isso, perdão, desculpa aqui. Perdão. Paralelamente a isso, eu tenho uma experiência de trabalho muito forte na região norte, na Amazônia, desde 2004, e nesse período tenho desenvolvido atividades voltadas para o ensino, para pesquisa, fundamentalmente, atualmente, na Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, mas anteriormente trabalho junto com a Unir, tá? Mas a gente pode ir conversando, é a primeira vez que eu vou fazer uma roda de conversa de forma virtual. Eu já fiz 2 lives, e o que eu tenho aprendido sobre essas lives é que funciona mais quando a gente faz um bate-bola do que propriamente quando alguém entra e faz uma palestra, uma exposição contínua, tá bom? Então, quero anunciar alguns temas aqui para a gente discutir. Outra coisa que eu aprendi também, eu tenho dado aula online, né? Aqueles que quiserem e puderem abrir a câmera e manter o microfone desligado, eu acho que isso ajuda na aproximação e deixa a gente menos exausto e com a sensação de que está falando por uma tela, né? E a outra coisa também que eu queria pedir para vocês, só usarem o chat durante a exposição, em caso de extrema necessidade, a gente deixar o chat para usar no final, para as perguntas, mas espero que as pessoas possam abrir o microfone e fazer perguntas, porque se fica entrando mensagem aqui enquanto você está desenvolvendo um raciocínio, é fácil a gente se perder também, tá bom? Então, isso posto, pensando nessa roda de conversa, eu quero que a gente imagine as 4 palavras que eu coloquei ali para a gente pensar, né? Saúde, devir, devir negro, no caso, ação e estrutura, né? Então, me deu vontade de trazer essa palavra, a palavra devir, que é uma palavra cunhada pelo filósofo Heráclito, que é do século 6 antes de Cristo, em que ele dizia que o que é permanente é a mudança e a transformação, né? E essa ideia do devir traz, de algum modo, uma noção. Dever significa tornar-se, significa vir a ser. E essa palavra, de algum modo, né, ela traz para nós, ela fala das nossas possibilidades, das nossas infinitas possibilidades de sentir, de pensar, de agir, né? Porque todos nós estamos num paradigma comum, que é o paradigma do nascimento e da morte. Todos nós temos um tempo para efetuar a nossa existência entre estes 2 polos, o nascimento e a morte, né? Mas as possibilidades dentro desta vida finita, as possibilidades de sentir, de pensar e de agir, elas são infinitas. Então, elas falam deste devir, falam deste movimento que somos nós, né? E aí, quando a gente pensa na palavra saúde,
Eu acho que aqui todo mundo já sabe que saúde é a ausência, é mais que a ausência de alguma doença, né? E a saúde, de alguma forma, vai trazer, ela vai ter um componente dela que eu vou chamar de sociocultural. Então, a saúde, de alguma forma, se relaciona com a cultura e com a sociedade aonde nós estamos inseridos, né? E as práticas de cuidado, as práticas terapêuticas, elas vão ter este aspecto cultural e social, e o acesso à saúde também vai ser determinado, não é? Conforme uma certa posição na estrutura social, para trazer um pouco a palavra estrutura. Mas se a saúde tem esta dimensão sociocultural, ela também tem uma dimensão pessoal, que se relaciona com os atributos físico-biológicos da pessoa, que se relaciona com seus atributos psicológicos, que se relaciona com seus atributos espirituais. Então, a saúde é uma complexidade que envolve atributos, né, fisiobiológicos, atributos psicológicos, atributos socioculturais e atributos espirituais, digamos assim, né? Em falar de saúde dentro deste contexto que estamos vivendo atualmente, que é o contexto da pandemia, não é? Então, a primeira coisa que eu chamaria a atenção é que toda doença, ela tem, vamos dizer assim, ela tem uma história natural e biológica, a história natural e biológica da doença, né? E aí que se relaciona com as características, né? De incidência, de prevalência, de distribuição, de morbidade, de mortalidade, mas a doença também tem uma história sociocultural. Essa história sociocultural fala dos comportamentos pessoais, fala dos comportamentos coletivos, fala dos contextos sociais e políticos que organizam as práticas e os saberes que se relacionam com o cuidado e com o enfrentamento dessa doença, né? E que certamente influenciam na sua evolução e desfecho, né? E aí, desse ponto de vista, então, quando a gente olha para a história, né, a história social e cultural da doença, a gente pode imaginar a doença como um fato social, né? E é um pouco daí que eu vou partir, que é um pouco de onde a ciência que eu trabalho, ela se localiza aí enquanto de pensar a história sociocultural da doença, que é a psicologia, né? Mas só para dar um exemplo, como uma doença não tem só uma história natural e biológica, a gente está usando o termo, não é? Distanciamento social, né? Distanciamento social, para mim, parece o quê? Parece um morador de rua andando, né, com a sua carroça do lado de uma pessoa que está dirigindo uma BMW. Isso, para mim, é distanciamento social. O que eu acho que a gente está falando, e que teria que ser comunicado do ponto de vista da comunicação em saúde para a população, é distanciamento físico. Distanciamento físico e solidariedade. Então, só para dar um exemplo, como essa história sociocultural, né, ela vai influenciar os nossos comportamentos, ela vai influenciar o nosso entendimento. Né? E agora, nesse momento, também pensar, nesse momento da pandemia, fica nítido, né, do ponto de vista dessa história social e cultural da doença, fica nítido que a saúde de um depende da saúde de todos, né? Que a saúde é, portanto, voltando numa tentativa de definição, é, portanto, um estado pelo qual temos que lutar, pelo qual temos que nos movimentar, né?
para atingir, para obter, para distribuir, para não perder. E aí, desse ponto de vista, então, quando a gente imagina a noção de qualidade de vida, por exemplo, né, dentro do que a gente está vivendo nessa situação de pandemia, né, tem sido interessante muitas pessoas ostentando a qualidade do seu isolamento social, digamos assim, né? A noção de qualidade de vida, ela é uma noção muito individualista, né? Eu posso ter qualidade de vida e dane-se, eu posso ter qualidade de vida porque eu posso comer bem, morar bem, né? Agora, pensar saúde hoje significa, talvez, a gente pensar que mais que a qualidade de vida, nós temos como horizonte ético e político uma certa noção de bem viver. Eu não consigo viver bem, eu não consigo ter qualidade de vida, né, se a pessoa que mora no meu vizinho, se é o meu vizinho, ou que mora, né, na minha rua, ou que mora no meu bairro, né, se ele está numa situação insatisfatória em relação à saúde, em relação a todos os determinantes sociais, psicológicos, né, que a produzem, tá? Mas então, pegando esse eixo, pensando saúde no contexto da pandemia, pensando a pandemia no contexto da sua história social e cultural, pensando a doença como história social e cultural, e eu trago para vocês a psicologia. E a psicologia, ela faz o quê? A psicologia estuda os condicionantes e a dinâmica do comportamento humano, né? Eu, dentro da psicologia, trabalho na vertente da psicologia social. O que é a psicologia social? A psicologia social tem como objeto a interação indivíduo, grupo, sociedade, comunidade. A psicologia social, então, vai ter como seu objeto o tal do fenômeno psicossocial, que diz respeito à pessoa no contexto e o contexto na pessoa, né? Tem alguns fenômenos que eles têm uma interface entre um atributo social e um atributo psicológico, né? São fenômenos de interface, como, por exemplo, o quê? Como, por exemplo, o fenômeno da liderança, o fenômeno da identidade, o fenômeno do preconceito, da discriminação, do estereótipo, né? São todos fenômenos que vão passar por uma determinação, que apresentam uma certa determinação social, mas também uma determinação psicológica, sem primazia de um sobre o outro, né? Então, a psicologia olha para esse fenômeno psicossocial, né? E um tema caro, então, para a gente se debruçar, quando a gente quer pensar no devir negro, né, é o tema do racismo, que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco. Antes, só eu estou com uma colinha aqui, por isso que eu vou mexendo. Quando a gente imagina o que é esse devir negro, então, o que é essa, perdão, o que é este tornar-se, este movimento, né? É um tornar-se, uma luta, uma tentativa de tornar-se reconhecido como ser humano, né? É humano, mas não é reconhecido como tal, né? Consegue ocupar apenas duas posições, não é? Ou é infra-humano, ou, de alguma forma, é supra-humano. Não tem a posição de humano. Isso também acontece muito com as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, não é isso? Porque quando você vai olhar lá no Facebook e tal, o que aparece? Aparece a pessoa sem perna, pulando de paraquedas, descendo de jet ski, descendo a neve de esqui, andando de jet ski, não é?
sempre fazendo algo supra-humano, né? Mas cadê aquele... Ou é isso, ou essa pessoa está lá escondida dentro de casa, né? Cadê essa pessoa no supermercado, na rua, encontrando com a gente, né? Então, fala um pouco desta posição infra-humana ou supra-humana. E o dever negro no mundo, nesse momento, né, é essa luta, né? É essa luta por emancipação frente a uma situação de opressão, né? O que significa emancipação, do meu ponto de vista? Emancipação é a capacidade do sujeito, da pessoa, melhor dizendo, conduzir com autonomia e reciprocidade o próprio trajeto histórico e o próprio desejo, né? Frente ao quê? Frente a processos que advêm da estrutura, como o sequestro da experiência, a captura do desejo, aí enquanto efeito, né, de um imaginário racista, e a colonização do futuro, quer dizer, não se constituir como sujeito histórico, como sujeito com direito à palavra. Eu vou voltar nesses temas, vocês não se preocupem, né? Então, pensando, então, o que eu teria para dizer? O que eu teria para dizer sobretudo para um jovem, para um jovem negro, para um jovem quilombola, para um jovem indígena, né? Mas também para as mulheres, para as pessoas trans, para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? E que aí eu entro no tema, então, da ação e da estrutura. O que eu teria de dizer para dizer? Eu teria para dizer que ninguém é apenas o efeito de uma opressão. Ninguém é apenas a determinação social de uma opressão. O que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que o comportamento, que a subjetividade, que os aspectos psicológicos de uma pessoa negra não se reduzem aos efeitos do racismo que se abate sobre ela. Que a subjetividade, que o comportamento de uma pessoa trans ou de uma pessoa não binária não se reduzem à opressão que a homofobia e a transfobia se abatem sobre ela. Ou seja, a estrutura que está falando sempre de uma certa determinação social, de uma opressão, de uma determinação social que está ali fazendo a mediação do sujeito, né? Esse sujeito é mais do que apenas o efeito dessa estrutura. Esse sujeito, na sua ação, por isso que eu coloquei ali a tensão entre ação e estrutura, e essa, como diz um aluno meu, é a tensão de todos os tempos, de todas as sociedades, não é? A gente é só o efeito dessa determinação social que está aí. Então, por isso a ideia da estrutura. E do outro lado, a ideia da ação. A ideia da ação que retoma o quê? Que retoma a ideia do devir, né? A ideia do devir, a ideia das minhas possibilidades de ser, de existir, de pensar, das minhas possibilidades de sentir, de agir, que fala da potência de ação do sujeito. Quando a gente pensa na morte do George Floyd, o que significa aquilo? Aquilo significa que a determinação social é tão grande que eu não consigo respirar, né? Então, a gente precisa retomar uma outra tensão, que é a tensão entre indivíduo e grupo, e perceber que a igualdade pertence ao indivíduo e a diferença pertence ao grupo. Enquanto determinados grupos forem tratados de forma desigual nas sociedades, as pessoas que têm pertencimento a esses grupos nunca atingirão a igualdade. Então, o que eu estou tentando dizer com isso? Porque a gente fala que há privilégios quando as pessoas têm a cor de pele branca, né? Mas o grande privilégio é o direito de ser visto como indivíduo.
de não ter que carregar o grupo, os estereótipos negativos do grupo, o tempo inteiro atrás de si. Isso também acontece com as mulheres, por exemplo, né? Elas carregam muito os estereótipos, né? Isso também acontece com as pessoas amarelas, né? Com as pessoas de descendência asiática, né? Só que elas carregam mais o quê? Carregam mais estereótipos positivos do que negativos, né? E aí, então, neles, diferença não vira desigualdade. Por exemplo, numa entrevista de emprego ou qualquer outra situação, né, de disputa no mercado de trabalho. Então, inicialmente, pensar essas 4 palavras, né, e pensar esta ideia, né? Então, pensar a saúde, pensar o devir negro e pensar nessa tensão entre ação e estrutura. Por quê? Porque a saúde, ela será o quê? Ela será o efeito dessa tensão entre ação e estrutura. A saúde será o equilíbrio entre o pensamento e o desejo. Então, só para iniciar aqui a nossa conversa, e aí passo a palavra se alguém quiser abrir o microfone. Bom dia, pessoal. Parabenizar aí o Alessandro por as suas considerações iniciais, né? Traz muitas questões necessárias para a gente poder refletir sobre a nossa realidade, repensar perspectivas. E aí, só para minha função aqui, né? Como já tinha sido apresentado no chat, meu nome é João, sou psicólogo e estou aqui junto com o Regis na facilitação dessa roda. E aí a gente poder abrir para inscrição das pessoas pelo chat e quem quiser fazer uma comunicação, né? Pelo vídeo e pelo áudio, só se inscreve, né? Que aí eu vou acompanhando aqui pelo chat, né? E abrindo aí a palavra para as pessoas. Então, está disponível, fiquem à vontade, né? E eu acho que esse resgate, enquanto as pessoas vão se inscrevendo, Alessandro, eu acho interessante esse resgate do devir, né? Dessa possibilidade, né? A gente vive num mundo aparentemente concreto, mas existem muito mais aspectos subjetivos, né? E de possibilidades de vir a ser que acabam sendo invisíveis, por assim dizer, né? E eu acho que essas invisibilidades, né? Dessas desigualdades entre diferentes públicos, né? Da população, negros, indígenas, LGBT, a gente vem conversando e esse espaço da roda a gente vem sempre trazendo diversas perspectivas e uma coisa que está ficando muito claro para mim, né? E aí eu gostaria que o senhor pudesse comentar sobre isso, né? Que é o lugar de fala, né? E acho que dialoga muito com o que o senhor está trazendo na questão da visibilidade, né? E esse lugar de fala, né? A minha leitura é que isso tem ganhado mais espaço e eu acho que é uma forma muito interessante de dialogar, né, com a sociedade, porque é algo que não dá para ser desautorizado, né? Ninguém pode falar do meu lugar, né, enquanto negro, né, enquanto da comunidade LGBT, enquanto mulher, né, enquanto indígena, enquanto cigano, enfim. E isso eu acho que pode servir para um empoderamento. E aí essa é a minha pergunta, né? Se essa possibilidade do lugar de fala, né, desse reconhecimento social do lugar de fala, pode contribuir, né, para um empoderamento das pessoas e um fortalecimento da diversidade, né? E aí passo a palavra para o senhor e fica aí abertas as inscrições para as pessoas poderem falar ou escrever no chat que eu faço a leitura e comunico. Legal. Alessandro, eu posso. Eu faço Pode. agora ou faço depois? Pode fazer agora. Eu ia pedir só para você falar um pouco mais sobre esse conceito de bem viver, né, que eu sou curioso e acho muito interessante. Ele, às vezes, me parece, pelo menos até o pouco que eu já vi sobre ele, uma espécie de
de contraponto do conceito de qualidade de vida, né? E eu sempre tive um nariz meio torcido para esse conceito de qualidade de vida, e achava muito esquisito, às vezes, ele ser sempre associado ao consumo de coisas. A qualidade de vida é se você tiver um carro melhor, se você morar num bairro X, se você... Sempre vinha isso junto-se nos discursos, né, que eu já ouvi. Né? E esse me parece ser mais amplo, me parece ser uma espécie de contraponto, uma proposta muito melhor, assim, né? Aí, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre ele. Obrigado. Tá joia. Olha, eu acho que esse formato funciona melhor mesmo, né, do que uma exposição contínua, por mais que tenha deixado alguns pontos em aberto nas ideias que eu trouxe, porque eu acho que o bate-bola enriquece mais, né? E tanto você como o Johnson trouxeram questões importantes, né? E palavras importantes, a palavra empoderamento, a palavra lugar de fala, né? E a complexidade que está envolvida nisso, né? Veja, sem dúvida, o que eu poderia dizer pensando, primeiro que o meu lugar de fala, se fosse para usar esse termo, né, seria a psicologia e a filosofia. A filosofia por quê? Né? Porque a filosofia, ela opera como uma certa ferramenta de leitura crítica da realidade, né? E ela também opera como justamente esse instrumento no segundo qual a gente pode se tomar como um experimento existencial de possibilidades, né, como eu disse, de sentir, de pensar e de agir. E a psicologia, porque ela está olhando para o comportamento, né, no debate. Eu escolhi ser psicólogo, então, no debate entre ação e estrutura, óbvio que eu estou olhando para a singularidade da pessoa e para a potência de ação da pessoa, né, frente à estrutura. Talvez se eu fosse de outra ciência humana, da antropologia ou da sociologia, a minha unidade estaria mais no quê? Na estrutura, em como a cultura e a sociedade, né, operam mediando o sujeito e produzindo quem ele é. Porque eu estou na psicologia, então esse é o meu topos, né? Esse é o meu lugar de fala. Acho que outra reflexão que eu colocaria é: todo lugar é um lugar de fala, de alguma forma, né? E a gente tem que tomar cuidado e ter uma suspeita crítica, no sentido de fazer uma diferença entre protagonismo de representatividade e lugar de fala, por exemplo, né? O que eu estou chamando de protagonismo de representatividade? Que em determinados espaços de protagonismo é importante que a voz das pessoas, a voz daquele grupo, seja enunciada por um membro daquele grupo. Isso é protagonismo de representatividade. Agora, é muito diferente de eu operar com uma lógica de que só as mulheres podem falar pelas mulheres, só as pessoas trans podem falar pelas pessoas trans, só os negros podem falar pelos negros. Isso é muito diferente. Porque, veja, então, se eu estou na psicologia, olha onde isso vai dar. Então, os negros devem ser atendidos por psicólogos negros. Os asiáticos devem ser atendidos por psicólogos asiáticos. As mulheres devem ser atendidas por mulheres. Né? Será que é isso mesmo? Né? Então, o lugar de fala ele é muito importante, mas vamos localizar ele dentro desse protagonismo de representatividade. E vamos pensar que um psicólogo, se esse psicólogo tiver o que eu chamo de letramento étnico-racial, e um letramento étnico-racial crítico, digamos assim, ou seja, se ele se apropriar de uma linguagem, de uma gramática, né, que permita ele falar com liberdade e entender os marcadores sociais
que transformam diferença em desigualdade, sobretudo 3 marcadores, né? Gênero, raça e classe, aí não vai importar muito se esse psicólogo, do meu ponto de vista, se ele é amarelo, se ele é indígena, se ele é branco, percebe? Não fazer essa diferença. E outra coisa também, a palavra empoderamento, não é? Merece também a nossa, que é uma palavra que tem sido muito utilizada, mas também merece a nossa consideração e suspeita, na medida em que, veja, o empoderamento, ele pressupõe, parece que a pessoa não tem poder nenhum, digamos assim, que você vai lá e empodera a pessoa, dá poder para a pessoa, né? E nós temos, no nosso país, um grande educador que se chama Paulo Freire, que, aliás, produziu o primeiro letramento, né? Só que o Paulo Freire nos ensinou um letramento de classe, né? Eu estou falando de um letramento étnico-racial. A forma, o método Paulo Freire de alfabetização é letramento para você ler a luta de classe, né? Então, é o tijolo é a realidade, é a casa, eu quero a casa, né? O núcleo gerador, não é? Você tinha uma palavra que era o núcleo gerador, e que essa palavra emergia da realidade das pessoas que estavam sendo alfabetizadas nas classes populares, né? Eu gostaria de trocar a palavra empoderamento, que fala de poder, a gente também perceber o que é a palavra poder, não é? E o que significa poder? Porque, de fato, gênero, raça e classe são categorias que falam das fronteiras das relações de poder, não é? Por quê? Porque gênero, raça e classe localizam e hierarquizam, subjetivam as pessoas na vida social, né? Conforme esses 3 marcadores, as pessoas vão ter diferentes experiências de nascer, de viver, de morrer, de ser morto, né? Conforme o gênero, a raça e a classe, né? Vão ter experiências desiguais, né, em relação a isso. E poder significa o quê? Significa poder de influência. Eu tenho poder de influência com base numa posse diferencial de recursos que eu tenho. Esses recursos podem ser o quê? Podem ser materiais, podem ser intelectuais, podem ser espirituais, né? Talvez a primeira figura de poder na história das civilizações tenha sido a figura do sacerdote ou do xamã, não é? Por quê? Porque foi o sacerdote e o xamã que, através dos seus rituais, fez a primeira tentativa de controlar a natureza naturante para transformá-la em ambiente, não é? Através dos rituais, tentar controlar o tempo, o dia, o fogo, depois as possibilidades de os tempos da agricultura, tá? Para a gente pensar, então, quando pensa na palavra poder, vem do latim, né? Potento, no grego imperium, né? Significa, quando você quer poder, que você quer atingir uma forma, poder no latim significa forma fixa. Eu quero atingir uma determinada forma e me fixar nela, né? Que é muito diferente quando você pensa na palavra potência, e na palavra potência de ação do sujeito, né? Na noção de potência, né, uma potência, ela visa a expansão, sempre, né? Se ela se ela encontra um obstáculo, né, aquilo vira um índice para que ela se supere, que ela vá aumentando no seu encontro com outras potências, né? O que eu estou tentando dizer aqui? Eu estou tentando dizer e defender um certo pensamento que, na tensão entre ação e estrutura, vai ser aliado da pessoa, vai ser aliado de uma vida viva, né? Uma vida afirmativa, aonde eu não me reduzo a essa determinação social que está aí, né? E a filosofia, ela é importante nesse momento porque ela nos ajuda a crescer para dentro. Cada um de nós é um milagre único. Já pensaram nisso? Cada um de nós é um milagre único, né? Então, nesse tempo de pandemia, como é que nós podemos ser nômades no mesmo lugar?
Porque eu estou aqui, nômade, no mesmo lugar, né? Eu não posso sair, eu tenho que olhar para dentro de mim e buscar, né, as minhas infinitas possibilidades de pensar, de agir, de sentir dentro de uma situação crônica de estresse, não é? Porque nós estamos numa situação crônica de estresse. E aí, o que que eu posso fazer em relação a isso, tá? E aí, a noção de bem viver é um pouco o que... Perdão, ela vem de encontro a isso porque vai mostrar que a saúde pode ser este equilíbrio entre o pensamento e o desejo. Aqui, para mim, desejo significa potência, significa conatos, significa um certo esforço para prosperar, um certo esforço para perseverar e expandir a existência, né? Não é o desejo do lacanismo, onde eu sou uma pessoa esburacada, não é? Eu sou uma pessoa esburacada, o desejo é uma falta. Esse é o desejo intencional, né? Aquele que busca alguma intenção, tem uma intenção de preenchimento. Eu estou falando de um desejo intensivo, que é diferente, né? O desejo intensivo, ele está, a sua força emana da ligação, né? Então, eu encontrei, é muito diferente, talvez a gente possa usar o exemplo de uma relação amorosa, né? Para fazer essa diferença entre o desejo intensivo e o desejo intencional, né? No desejo intencional, então, eu me relaciono com aquele objeto no sentido analítico, né? Objeto no sentido com aquele outro, como se aquele outro fosse me preencher de alguma coisa, fosse suprir, porque, segundo esse paradigma, eu sou um buraco, não é? Se o desejo é uma falta, eu sou um buraco. E aí, então, a minha intenção com o meu desejo, ao me ligar naquele objeto, naquele outro, né, é que ele preencha a minha falta, que é muito diferente, né? E isso vai dar, né, vocês sabem muito bem, vai dar em tirania, vai dar em controle, vai dar um monte de coisa, né? Por quê? Porque eu estou ali me relacionando com uma certa intenção de preenchimento, que é muito diferente, né, de você ter um encontro afetivo sexual com alguém e aonde vocês, a partir deste encontro, não é? Vocês criam uma forma nova, fluida, passageira, expressando, não é? Nesse encontro, essa ligação. Aí nós estamos falando de um certo desejo intensivo, não é? Onde o quê? Onde o que é enriquecedor neste encontro é o próprio encontro, é o acontecimento do encontro, é essa ligação, né? Essa ligação que aumentou a minha potência de ser, de existir e pensar, e que aumentou essa potência desse outro com quem eu me encontrei, né? É como se estivéssemos capturados pelas forças reativas da vida e tivéssemos abandonado as forças criativas, né? Vocês veem aqui que eu estudei durante muito tempo o racismo, e posso ficar falando aqui disso para vocês, né? Que o racismo é uma ideologia, é um processo, é uma estrutura, é uma forma de aprendizagem, não é? Mas o que eu acho fundamental falar para vocês, que eu acho fundamental, se tiver um jovem negro aqui, se tiver uma jovem negra aqui, você não é um efeito só disso. Você é um milagre único. Você é uma potência de sentir, de pensar e de agir. A determinação social, ela não é maior que a potência de ação do sujeito. Agora, claro que a experiência desse sujeito, ela é sequestrada, né? As três cabeças do dragão, né? O sequestro da experiência, o desejo desse sujeito é capturado, na medida em que ele está preso a um desejo intencional de preenchimento o tempo todo, né? E não de ligação com o acontecimento que faz a vida ficar mais viva, né? E aí, claro, com o sequestro da experiência, com a captura do desejo, o que se estudará? Vai acontecer o quê? Uma colonização do futuro, né?
vai acontecer o quê? A impossibilidade da minha emancipação, a impossibilidade de eu me conduzir com autonomia, com reciprocidade, o meu trajeto histórico e o meu desejo. Então, o devir negro no mundo, ele tem essa busca por tornar-se reconhecido como humano. E aí é uma questão política e de poder. Né? Agora, isso é muito diferente de dizer, porque eu podia estar aqui desfilando como o racismo faz mal, adoece, né? O racismo é um dos elementos que pode adoecer. Veja, um corpo, ele tem o poder de afetar e de ser afetado. Né? Então, o que é o nosso corpo? É essa dobra, não é? Entre o que entra, o que vem de fora, entra dentro de mim e como eu devolvo isso. Né? Então, se algo me afetou, eu basicamente tenho 3 reações para isso, né? Ou eu vou tentar digerir aquilo, ou eu vou tentar expulsar aquilo, ou eu vou tentar isolar aquilo ali, enquanto eu não estou conseguindo lidar com ele. A gente pode imaginar as manifestações que ocorrem depois pensando no corpo social, a gente pode imaginar as manifestações que ocorrem depois do assassinato do Floyd como um vômito quente, um momento onde a sociedade, ela expulsa, né, através de um vômito quente, aquela situação atroz, não é? Que chega da determinação social ser algo que mata a potência de ser, existir e pensar das pessoas. E aí, se me permitem, né, eu vou ter que pôr o óculos aqui. E filosofia por isso, para a gente também explodir essa estreitez histórica, não é? Agora o que? Nós vamos ficar refém da produção do conhecimento ligado à pandemia. Isso é um período na história que tem, não é? Não estamos presos a essa estreitez histórica. Somos maiores que isso. A estreitez histórica, de novo, é uma estrutura. Ela é uma estrutura. Né? Então, como é que a gente corre, vai, volta, não sei o quê, mas o meu aluno tem razão, né? O debate de todos os tempos, de todas as sociedades, é o debate entre ação e estrutura. É o debate entre o quê? Entre a potência de ação do sujeito e o quanto a determinação social é capaz de sequestrar a sua experiência e capturar o seu desejo. Né? Mas essa ainda não é Quando você fica aliado da vida viva, né, e de um pensamento que quer afirmar o ser, este ser que se afirma do devir, aí, obviamente, que você vai pôr a primazia sobre a pessoa, né, e sobre a ação. Não existe uma determinação absoluta, não é, sobre a potência de ação das pessoas. E aí, eu vou ler aqui, isso aqui é um texto de 1874, de um filósofo chamado Nietzsche, que, junto com Spinoza, né, junto com Heráclito e tantos outros, são pensadores nômades, são aliados sempre no debate ação-estrutura, são aliados da ação, são vitalistas, porque acreditam que a vida está aí para se expandir. Então, me deixa pôr aqui e ler aqui para vocês, olha só. Porque eu já disse que somos um milagre único, né? Então, vejam isso aqui, um texto de 1874, até para a gente perceber e retomar, não é? O quanto não somos reféns de uma estreitez histórica ou de uma determinação social. Nossa existência miraculosa, que ocorre precisamente neste momento, encoraja-nos do modo mais vigoroso a viver segundo uma medida e leis próprias. Aquele fato inexplicável de que vivemos justamente hoje, quando tínhamos toda a eternidade para surgir, de que não possuímos nada além de um breve hoje, e nele temos que mostrar por que e para que surgimos precisamente agora. Eu acho que dá para a gente abrir de novo para o diálogo. Eu tiro o óculos de perto, né? Dá para a gente abrir novamente para o diálogo,
porque afinal isso aqui é uma roda de conversa. Bacana, Alessandro. Muito interessante, né? E acho que essa ideia de abrir é bem pertinente, né? A Kátia Sebastiana, ela sinaliza que gostaria de receber a gravação e eu aproveito para informar, né, que essa gravação, a nossa perspectiva é de deixar essa e as outras rodas que foram gravadas disponíveis, né, nos respectivos sites das instituições, né, mas a gente também pode estar enviando, né, então aqui já está o teu e-mail, e aí a gente pode estar enviando, quem mais também desejar, a gente pode estar fazendo esse envio. Enquanto as pessoas também vão. Ótimo. O Robson gostaria de falar, então eu vou fazer uma pergunta, mas eu passo para você, Robson. E aí a gente está trabalhando na dinâmica até para poder oportunizar para todas as pessoas falarem e as pessoas podem se inscrever novamente, de falar aí em 3 minutos, né? Fazer as suas considerações, perguntas, enfim, esse diálogo. E aí, se for necessário, a gente se inscreve novamente e segue conversando, beleza? Então, passo a palavra para o Robson, né? E aí, como não tem outros inscritos, aí já depois do Robson, o professor Alessandro pode dialogar com a fala do Robson. Robson, a palavra está com você. Bom dia, professor Alessandro, Regis, bom dia, pessoal. Eu estou falando de Curitiba e quero antes agradecer e parabenizar pela fala e pelo evento. Alessandro, queria que você me falasse um pouquinho mais. Eu gostei muito do que você trouxe sobre essa possibilidade de sequestro do desejo do sujeito negro, do sequestro de sua experiência diante de um contexto de opressão. Queria que você falasse um pouco sobre que recursos, né, um sujeito negro ou qualquer outro sujeito que está submetido a um discurso opressor, de múltiplas violências, que recursos ele poderia lançar mão, de que maneira, o que ele pode acessar para que ele não se torne, esse sujeito não se torne uma presa fácil desse discurso opressor, que sequestra seu desejo, que sequestra sua experiência e que impede essa potência que você colocou tão bem desse devir, né? Desse devir enquanto sujeito negro ou fundamentalmente enquanto sujeito. Você citou aí, né, uma série de sujeitos que estão inseridos nas minorias. O que ele poderia, na sua opinião, acessar, entrar em contato, para, de alguma maneira, isso funcionar como até ferramenta de recurso protetivo em meio a esse contexto? Obrigado. Ótima pergunta. E aí eu não sei se eu tenho resposta para ela, né? Veja, eu tenho defendido duas coisas, né? Eu tenho defendido... Primeiro, vamos pensar do ponto de vista social, né? O que a gente pode fazer do ponto de vista social. Eu tenho defendido do ponto de vista social essa ideia desse letramento étnico-racial, né? Esse letramento étnico-racial crítico, ou seja, no sentido da gente adquirir um vocabulário e uma gramática. O que acontece nos Estados Unidos, né, com o assassinato do George Floyd, a reação da sociedade, agora digamos que nós estamos no momento de digerir aquilo que aconteceu, né? E aí esse momento de digestão é o momento que favorece o letramento étnico-racial, né? Nós estamos buscando esse letramento, né? Buscando falar disso, dialogar sobre isso, porque o mundo está com esses dois temas, não é? De um lado, a pandemia, você vai para Portland, até hoje em Portland você tem manifestação do Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Então, você tem o tema da pandemia e você tem esse tema da raça muito preemente, né? Quando você toma raça, de fato, a raça etnia, ela é um indicador proxys, que a gente chama, né? O que é um indicador proxys? Ele é um indicador que ele inclui os outros indicadores, né? Então, se você, qualquer indicador que você pegar, indicador é o quê? É o dedo indicando o quê? Um critério de medida, né? Qualquer indicador que você pegar, saúde, educação, habitação, empregabilidade, e você comparar os índices da população
de cor de pele branca, da população de cor de pele negra, da população de cor de pele amarela, você vai encontrar experiências muito díspares, né? Então, o letramento étnico-racial é um componente importante para a gente, que ele tem que começar a participar cada vez mais dos processos de socialização. Como eu te falei, o Paulo Freire nos ensina o letramento de classe. Se você olhar para o Brasil vinha num movimento onde o letramento de gênero ele estava muito forte, né? Toda a polêmica que há em torno da propaganda de Tami Miranda, não é? Na Natura, no Dia dos Pais, produz esse letramento de gênero, né? Então, as paradas gays ajudaram nesse letramento de gênero, né? Agora, o Brasil precisa avançar também no letramento, talvez o mais difícil, que é o letramento, um dos mais difíceis, que é o letramento étnico-racial, porque é fundante da experiência brasileira, né? E aqui nós estamos falando, assim, aqui sim nós estamos falando de poder, olha, veja como é poder. Eu desafio vocês a fecharem os olhos e imaginarem a graduação de vocês, e imaginarem as referências, pega qualquer disciplina, imagina as referências bibliográficas dessas disciplinas, né? Quantos eram homens? Quantos eram brancos? Quantos pertencem o quê? A 6 países. Então, a gente não vive uma UFAC, UNIR, USP, elas não vivem uma pluriversidade, né? Porque a universidade deveria ser esse uno do múltiplo, e a universidade deveria ser um lugar onde o conhecimento está em toda parte, e provém de toda parte, não é? Mas não, né? A gente lê, basicamente, coisas que são produzidas em 5 países. Querem listar os países? França, Inglaterra, Alemanha e mais. Estados Unidos, e um pouco Espanha, né? Isso atravessa a graduação de vocês, seja sociologia, seja antropologia, seja psicologia. Então, isso é poder. E nós estamos falando de poder, né? Nós estamos falando do tal da estrutura, né? Poderíamos pensar até num racismo estrutural. Mas a sua questão, você viu que eu estou tangenciando a sua questão, né? Então, de um lado, o letramento étnico-racial, e do outro, companheiro, o que eu tenho defendido são a criação de ambientes cooperativos, é uma ação cooperativa, né? Porque a ação cooperativa, vários experimentos da análise do comportamento, por exemplo, mostram que quando você está em ambientes cooperativos, você tem a diminuição da manifestação de preconceito e discriminação, né? Vou aproveitar e definir, né? O preconceito é uma predisposição para a ação, portanto, ele é uma predisposição, ele é uma pré-concepção, não é? E não facilmente modificável por apresentação de evidência contrária. Esse é o elemento psicológico do preconceito. Não facilmente modificável, mesmo tu ali apresentando, dando dados, ele não se modifica facilmente, né? Então, o preconceito fala disso, nessas pré-concepções que eu adquiri, internalizei no meu processo de socialização, né? E a discriminação? A discriminação, ela já fala do quê? Ela mexe com tratamento e oportunidades, e acesso às oportunidades. Na discriminação, eu sou alguém que está exercendo um papel social, eu sou um médico, eu sou um segurança, eu sou um policial. E como eu tenho preconceito, eu discrimino, eu mexo na forma de tratamento ou no acesso às oportunidades, né? Então, letramento étnico-racial e estímulo à construção de ambientes cooperativos, né, são coisas do campo do social que a gente pode fazer para que esse sequestro da experiência e essa captura do desejo não sejam tão implacáveis, né, com as pessoas que não têm o direito de ser reconhecidas como indivíduo, porque todo o tempo sobre elas se abate, né, o carregar o peso do estereótipo,
do grupo. Do ponto de vista individual, qualquer exercício que faça essa pessoa crescer para dentro e perceber a sua riqueza para dentro. Né? Então, isso passa desde você retomar a sua história, a história da sua família, isso passa por você desenvolver uma religiosidade, uma espiritualidade, isso passa por contato com os seus ancestrais, isso passa por, enfim, são diversas, por literatura, não é? Tudo aquilo que o sujeito possa fazer, que mostre a multiplicidade que ele tem dentro dele a partir da relação que ele estabelece com o social, né? Quando eu estava falando, um corpo tem o poder de afetar e ser afetado, veja, vamos imaginar que algo de fora aconteceu comigo e me afetou profundamente, não é? Eu sofri um acidente pessoal, eu vou ter que parar um minutinho, vocês me perdoam, porque a minha filha está chegando, tá? Eu não sabia o estendido da hora. Vocês me dão 5 minutinhos, tá bom? É rapidão. Eu vou tirar a minha imagem aqui e já volto, tá? 5 minutos. Tranquilo, Desculpa. tranquilo, tranquilo. E aí aproveito para quem tiver mais inscrições, quiser fazer comentários, aproveito para solicitar aí para a gente poder colocar. A gente costuma colocar um formulário de avaliação que a gente sempre coloca ali no final, né? E aí eu vou aproveitar para enfatizar a importância desse formulário de avaliação que nos ajuda a perceber, né? E ouvir como é que vocês avaliam a roda, né? E também fazer sugestões, enfim, isso nos ajuda a seguir trabalhando para melhor servir, né? E aí segue aberto para inscrições.
Pessoal, acabei de colocar aqui, agradeço aí a contribuição do Jackson, o link de avaliação, né? Então é só vocês clicarem, né? E fazer a avaliação, é bem importante para a gente. Aqui vou aproveitar para ler a fala do Robson. João, os Regis e demais colegas não poderei ficar até o final, mas agradeço pelo evento tão importante, muito especialmente a fala do professor Alessandro, sempre muito bom dialogar sobre esse tema. Dentro do valioso conceito de letramento étnico-racial, sugiro pensarmos a apropriação histórica e subjetiva de todo o nosso panorama colonial como ferramenta valiosa para o efetivo dever negro, né? Legal o que o Alessandro nos propôs, né? Essa foi a fala aqui do Robson Melo, né? Ele sinalizou que não vai poder permanecer, né? Agradeceu. E bacana, Robson, a tua presença, né? E de todas as pessoas, né? A ideia é justamente desse diálogo. E aí eu vou aproveitar, fazendo a ponte, né? E aí facilitando um pouco desse retorno, com a fala do Robson, né? Que conecta com o que você está trazendo, professor. Eu acho que essa questão do letramento, né? Essa forma que o Paulo Freire traz da política e que o senhor está aqui ampliando e trazendo aqui a questão de gênero e étnico-racial é algo muito potente, né? Essa capacidade de ler o mundo. E o senhor já comentou aqui, e aí a minha ideia de provocar para que possa abrir um pouquinho mais, falar um pouco mais, né? Que é justamente desse fenômeno que está acontecendo, né? Com a morte do George Floyd, né? Eu vejo que tem uma conexão com os dois grandes eventos que você está sinalizando, que é a questão dessa manifestação e da pandemia, né? Do distanciamento que nós estamos vivendo. E eu vejo que a questão do respirar, né? Não consigo respirar é comum aos dois, né? E aí poder fazer essa provocação, né? E que implicações, que correlações, que diálogos a gente pode trazer isso com a realidade brasileira e com o mundo afora, né? Ao meu ver, o fato de isso estar cada vez mais visível, né? Nas redes, né? Já não é mais um ofício exclusivo da mídia, né? De noticiar e o que escolher noticiar. Então, a mídia escolhe o que noticiar, as mídias, mas hoje praticamente muitos, se não todos, mas muitos têm um celular, têm uma câmera, né, um acesso à internet e publica. Então, ao meu ver, parte da reação, né, e do engajamento, da articulação, se dá também de ter mais gente olhando, né, e mostrando. Obviamente que antes a gente via, né, e acho que isso que eu queria que pudesse trazer. Não são fatos isolados, né, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, né, a questão da violência policial, né, e a violência policial direcionada a públicos específicos. Não se vê nas regiões ditas nobres de qualquer cidade a polícia entrar chutando a porta, né, a polícia militar. Não se vê a polícia militar abordar todo cidadão de forma igual, né? O cidadão branco, né, de paletó, ele não é abordado da mesma forma que o cidadão negro, né? A mídia não noticia da mesma forma. Eu tenho achado interessante ultimamente nessas apreensões de grande dinheiro, né? Então, entrou num lugar de um empresário, encontrou não sei quanto dinheiro, mas não sabe de quem foi, não noticia o nome. Mas aí você tem Cidade Alerta e tantos outros da Atenas, né, que quando né, o negro periférico pobre, mostra, humilha, diz o nome, né, satiriza, faz um monte de coisa. Então, queria poder fazer essa ponte e fecha a minha fala, lembrando que essa roda específica, ela faz parte de um eixo temático para a gente, que é direitos humanos e enfrentamento às violências, né? Não é gratuito, né? A gente está aqui discutindo, não é gratuito o convite ao senhor, e tem muito dessa questão desse movimento. Então, que o senhor pudesse falar um pouquinho, né, como o senhor está percebendo essa leitura dessas manifestações. Ok, eu acho que você traz muitos pontos para reflexão, né? Eu estava ali, eu vou tentar retomar o que... Então, veja, um corpo tem o poder de afetar e ser afetado, né? Eu sou afetado por alguma coisa. Eu sou afetado, eu sofri um acidente, eu perdi uma perna. O que eu vou fazer com isso? Eu vou tentar digerir isso, eu vou tentar expulsar isso, negar isso, né? Eu vou tentar isolar isso até eu conseguir lidar com ele. O que eu estou falando é que eu sofri um acidente, tenho uma perna amputada, eu posso ficar
refém dessa experiência e ressentindo esta experiência, ou seja, passando e buscando culpados para aquilo que me aconteceu, ou me achando culpado porque eu vivi aquilo, ou eu posso tomar essa experiência como algo que não impede a minha vida de avançar e de crescer. Agora, não é uma simples posição de seponiana, e você está olhando o copo de água mais vazio ou mais cheio. Não. Significa como você encara aquele fenômeno e você se liga a ele, né? Se você pensa uma pessoa, por exemplo, como Frida Kahlo, né? Que é uma pessoa que, a partir de toda a paralisia dela, quer dizer, aquilo não impediu ela de habitar as muitas possibilidades de ser, de existir, de pensar, de amar, né? Que ela tem, que ela teria, né? Ela viveu muitas dessas possibilidades. É só isso que eu estou chamando a atenção, quer dizer, sempre vai. E isso para o bem, né? Porque tanto aquilo que nos acontece de mal, quanto aquilo que nos acontece de bem também, é parecido, né? Porque o bem também nos amolece de alguma forma, né? Sobre as manifestações, então, eu colocaria são manifestações de revolta e de mobilização que significam a expulsão, do meu ponto de vista, para o corpo social, de um vômito quente que está dizendo, chega, a determinação social, ela está me impedindo de respirar, né? Não é mais nem de ser, a determinação social, ela está me matando, né? Não é mais nem a determinação social não está reconhecendo que eu sou humano, né? A determinação social está me matando. E aí a gente precisa pensar, então, a ideia de violência. Como eu definiria a violência? Eu definiria a violência como tudo aquilo que acontece de fora do sujeito, né? Que vem de fora do sujeito e que o impede de desenvolver a sua potência plena. E aí você vai ter uma gradação aí de violência, né? Que vai ser desde a violência material, a violência física, a violência simbólica, mas violência significa isso, aquilo que impede o ser humano de desenvolver de atingir o seu desenvolvimento pleno, a sua potência plena, né? E agora, de novo, e acho que este é o ponto aqui, não é? E este também é o ponto, quem me conhece, quem já foi meu aluno, sabe o quanto eu me dediquei a uma análise da estrutura, né? E da determinação social da opressão da raça, né? E hoje eu estou mudando um pouco o foco. Estou mudando um pouco o foco, porque é tanta estrutura, que você vai abandonando o sujeito e a possibilidade desse sujeito se aliar a forças criativas na vida, né? Então, eu quero afirmar, a nossa história não precisa ser o nosso destino. A determinação social que está aí não precisa ser o destino do nosso desejo e da nossa experiência, né? Agora, para isso tem que pensar o quê? O que está ocorrendo hoje, de alguma forma, né? A produção de uma certa solidariedade política com o sofrimento do outro, né? Por quê? Porque, então, essas manifestações eclodem, a sociedade, hoje, toda hora que você abre o jornal, você tem matérias sobre isso, né, sobre relações raciais, sobre racismo, sobre lugar de fala, né? Por quê? Porque isso é fruto, talvez, um dos efeitos dessa pandemia, né, é isso, é trazer, né, o presidente, o diretor da OMS, ele fez uma fala essa semana que me impactou demais, que era qualquer pessoa que você encontrar, é uma decisão entre viver ou morrer, né? Olha que frase mais forte, né? Ao mesmo tempo, eu vou me permitir digredir aqui para colocar 3 proposições da vida como ela é. 3 coisas que eu aprendi na pandemia. Primeiro, a gente é muito mais exigente com o protocolo do outro do que com o nosso. Isso é quase um biopoder. Ai, tá lá, não tá usando máscara, não sei o que, né? A gente é muito mais exigente com o protocolo do outro do que com nós mesmos. Segundo, todo mundo mente no protocolo, de alguma forma. Pensa aí você.
dá uma mentira no protocolo. Terceiro, essa tensão entre você nem ser refém de protocolos absolutos e nem prisioneiro da perda, né? O mundo, ele vai se configurar, do meu ponto de vista, nessa situação pós-pandêmica, né, como um mundo bolha. É um mundo bolha, o turismo será um turismo de bolha, no sentido de que, na Bélgica, né, a unidade lá já é de 4 pessoas, né, você pode visitar alguém, mas a unidade é de 4 pessoas. O mundo vai ficar, então, são 2 na casa, podem chegar mais 2 pessoas, né? O mundo vai ficar mais programado, o turismo será mais programado. Aquela economia que vivia da circulação e do imediato, essa economia, ela não vai existir mais, para dar um exemplo, né? Então, é o pipoqueiro da porta do cinema. O pipoqueiro da porta do cinema, ele vivia o quê? De um comércio que dependia da circulação de pessoas, né, e da espontaneidade de quem estava passando ali comprar uma pipoca. Não vai ser mais assim, vai ser programado. Você vai lá, você já vai comprar. Você entende? São vários exemplos para pensar essa situação. Por outro lado, a pandemia também nos trouxe uma possibilidade de uma certa indeterminação, né? Onde a gente está querendo ver, está todo mundo se repensando e buscando o que vale a pena, né? E uma certa indeterminação. Não, peraí, eu não preciso responder tão de forma autônoma, imediata, automática e refletida a toda demanda social que se coloca. Né? E era assim que a gente estava vivendo, não é? Um pouco, né? Como autônomo, de forma autônoma e de forma irrefletida, né? A pandemia vem e traz, bom, eu não preciso, ela traz essa zona de indeterminação, né? Tanto do que a gente não sabe, bom, e aí, o mundo vai voltar ao que era, vai acabar de derreter de vez, o que vai acontecer depois, né? Ela produz isso, né? Ela produz um esticar da corda da paciência, né? Mas ela também produz a possibilidade de nos revisitarmos, de crescermos para dentro, no sentido das nossas relações familiares, da nossa casa, de nós mesmos, né? E assim por diante. Então, acho que eu comentei aí todos os pontos importantes para mim. Vamos lá, mas eu não sei quanto tempo vocês... Regis, a gente tinha combinado 1 hora, é isso? 1 hora e meia. A gente já está encaminhando para o final. Como é que está isso? Regis e Johnson, que estão coordenando aí essa nossa conversa. A gente trabalha aí. Pode falar, Regis, pode falar. Pode falar, Johnson. Vamos aqui bater para o ímpar. Acho que a gente poderia abrir para mais alguma pergunta, alguma intervenção, e aí encaminhar para o final, né? O que vocês acham? Vamos lá? É exatamente isso que eu ia sugerir. Eu acho que dá para responder mais uma questão, se alguém quiser, e aí eu posso fazer os encaminhamentos finais. A Josilane, né, que é psicóloga lá da Unir, né, ela diz: parabéns, professor, gostei muito, gostaria de saber se é possível estar indicando alguma leitura referente a essa temática. Olha, muito das coisas que eu falei aqui estão presentes no canal do YouTube do meu mestre de filosofia, que é o professor Luiz Antônio Fugante. Se vocês colocarem o nome dele, Luiz Antônio Fugante, ele inclusive está começando uma formação totalmente online, de 2 anos, né? Ele foi meu mestre de Nietzsche e de Spinoza,
E nesse momento da quarentena e de agravamento da situação do mundo, eu passei a buscá-lo, né, e vou ser aluno dele nessa formação. Ele foi meu mestre de Nietzsche em muitos anos atrás, 1993, né? E desde então, eu tenho estudado a obra desse filósofo, de outros filósofos, mas, sobretudo, a obra desse filósofo. E, então, eu recomendo, se vocês botarem Luiz Antônio Fugante, ele fez uma coisa genial, que ele tem um canal do YouTube, e ele tem pequenas, nós chamamos isso, né, de pílulas da comunicação, né? E ali você vai ver um pensamento aliado da vida, um pensamento afirmativo, né? E um pensamento que no debate entre ação e estrutura vai fundamentalmente se colocar do ponto aliado da potência de ação do sujeito. Então, eu recomendaria tomar contato com a obra do... Ele tem um texto que vocês podem acessar, né, que também, de alguma forma, que se chama justamente Saúde, Desejo e Pensamento, talvez vocês consigam acessar, mas a maioria da produção dele, das comunicações dele, que são comunicações realmente muito, muito fortes, muito potentes, está disponível no YouTube, basta você colocar Luiz Antônio Fugante. Aproveito também, né, para recomendar o curso de formação que ele está fazendo, que ele está abrindo com 2 turmas, tá? Aí, acho que tinha mais uma pergunta ou comentário, não me lembro. Ah, eu que me lembrei de uma das coisas que o meu mestre fala é que, de alguma forma, a gente pode imaginar que a gente tem, eu trouxe essas ideias aqui também, que a gente tem um corpo fisiobiológico, um corpo afetivo. Opa, eu caí. Estou de volta, né? Tá me vendo aí, né, Regis? Voltou, tá já, obrigado. Vamos imaginar que só para a gente encerrar essa nossa conversa, vamos imaginar que a gente tem um corpo fisiobiológico, que a gente tem um corpo afetivo e que a gente tem um corpo semântico. E essa é a materialidade do trabalho do psicólogo. É esse corpo semântico. Agora, esses 3 corpos, é só uma diferença didática, né? Eles estão todos no mesmo corpo, ou seja, eles estão todos no mesmo plano de imanência, né? E para mim, como eu estava contando para vocês, eu estava muito capturado pela análise da estrutura. Eu estava colocando toda a intensidade na análise da estrutura, né? Que a estrutura é essa, da opressão racial, do racismo, de quanto isso adoece as pessoas, tal, né? E ao tomar contato com a obra, retomar o contato com a obra do meu mestre, com a obra do Luiz Antônio Fugante, ele traz um outro corpo semântico, ele traz um corpo semântico, ou seja, dessa materialidade da palavra, do discurso e da ideia, né? Que é um corpo semântico extremamente positivo e afirmativo, e que toma partido da vida viva, né? Da vida viva, o que eu estou chamando de vida viva? A vida viva é aquela que está olhando, que toma partido do quê? Da potência de ação do sujeito. E isso efetivamente produzir um efeito no meu corpo fisiobiológico e no meu corpo afetivo. Porque, como o próprio Nietzsche diz, né, ele diz mais ou menos assim, quem combate coisas terríveis deve tomar cuidado para não se tornar uma pessoa terrível também, porque se você olhar dentro do abismo, o abismo também olha dentro de você, né? Então, eu estava um pouco adoecendo de tanto estudar racismo, né? E capturado por essa experiência e não conseguindo me mover, e não conseguindo trazer nenhuma palavra
que estimulasse a potência de ação de um jovem negro, por exemplo, mas era só a reificação, olha como nós somos mais mortos, olha como somos infra-humanos, super-humanos, olha como... E aí chegou uma hora que eu falei, chega disso, né? Chegou uma hora, não, ficou muito nítido isso com a pandemia, e ficou, e quando eu retomo a obra, porque esse drive, eu costumo dizer que é um drive, né? Esse drive da Vida Viva sempre teve dentro de mim. Ele estava congelado, ele não estava funcionando, não tinha colocado ele para funcionar, e eu estava muito mais, colocando a intensidade. Então, o que eu fiz? Eu tirei a intensidade da estrutura, agora eu faço uma análise da estrutura, uma descrição analítica da estrutura, ok. E estou colocando a intensidade, pegando a intensidade, colocando ela de novo aonde? Na singularidade da pessoa, na potência de ação do indivíduo, tá? Para a gente encerrar, uma questão fundamental é assim, como é que a gente consegue se encontrar como iguais? Porque eu estava falando para vocês, né, de estimular ambientes cooperativos, mas essa não é a experiência das sociedades. A experiência das sociedades é de estimular ambientes competitivos, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso que se diz? Né? Nós não somos educados para ser solidários. Nós somos educados para ser competitivos. Nós não somos educados para perceber, e essa é uma frase importante que eu quero marcar aqui com vocês. Inclusive a própria universidade, né, Alessandro? Oi? Desculpa, fala de novo. Inclusive a própria universidade, o meio que sistema de ensino estimula uma competição entre os próprios alunos, né? Isso. Então é muito difícil a gente ter ambiente cooperativo, né? Mas é possível, de novo, nossa história não precisa ser nosso destino. Mas essa ideia que eu estava falando para vocês, e aí encerro com ela, né? Quer dizer, como é que nos encontramos como iguais? Quais são as condições para nos encontrarmos como iguais, né? E a gente pode imaginar, numa sociedade que teria como horizonte ético, político, espiritual, esse encontro como iguais, seria uma sociedade que valorizasse o quê, então? Que valorizasse os direitos humanos, que valorizasse a democracia, que valorizasse a participação como aquilo que é a possibilidade da pessoa exprimir a sua potência de ação na vida social, participar da construção das regras de convivência, participar da construção do futuro, né? Então, que valorizasse a democracia, os direitos humanos, a participação, a equidade, tratar os diferentes de forma diferenciada, com políticas de focalização que façam, de fato, as políticas universalistas serem universalistas mesmo, né? Participação, equidade, democracia, direitos humanos, resolução pacífica de conflitos, proteção de minorias políticas, né? Uma sociedade que estimulasse estes princípios, seria uma sociedade que nos permitiria nos encontrarmos como iguais, né? Agora, isso é possível, isso pode ser forjado, não é? Isso pode ser conquistado. Volto a dizer, e essa é uma frase do Adorno, e encerro aqui, né? A nossa história não precisa ser o nosso destino, nós somos mais do que a determinação social, né? Aí eu estou com Nietzsche, de 1874, né? Nós somos, cada um de nós é um milagre único, e desse ponto de vista, toda a vida importa. Obrigado. Agradecemos, né, ao Alessandro. Eu vou aqui ler aqui os comentários, né, e logo em seguida passo para o Regis, né. Então, aqui a Cristina, né, que é psicóloga aqui da UFAC, ela diz: muito obrigado, professor, por nos presentear com sua fala. Nesses tempos difíceis, é um alento pensar que existem possibilidades de subjetivação que vá além do sequestro da esfera e das determinações da estrutura. Neemias, né, que é psicólogo lá de Cruzeiro do Sul, ele diz: olhar para a ideia de conatos do próprio Spinoza nos traz para pensar para além apenas da estrutura. Também tenho visto que, por vezes, esquecemos o sujeito, ou, no máximo, vendo apenas de modo reificado, soterrado debaixo da estrutura e sem potência.
alguma. Achei excelente sua abordagem da vida viva, entre aspas. Excelente abordagem, professor Alessandro. A Yara, né, que é psicóloga lá da Unir. Muito obrigado, professor. Reflexões extremamente importantes. Eu também agradeço muito, né? Acho que realmente assim eu particularmente fiquei tocado por várias coisas, anotei várias dimensões, mas essa reorganização para além da estrutura, né? Isso me tocou particularmente, né? Eu venho escrevendo, né? Que é a minha forma de lidar, pintando e escrevendo. E ultimamente tem saído uma série de textos que está na sequência transmutando o rancor em poesia, né? Então, primeiro reconhecer que existe o rancor dessa estrutura perversa, né? Dessa perspectiva, mas eu achei muito útil e potente, né? Essa leitura do poder, né? De algo fixo para a ideia de potência. Resgatar o Nietzsche, eu acho que isso é fantástico. E me remete muito a tua fala, né? Conecta com o Leonardo Boff, que para mim é uma referência muito importante, né? E que eu acho que isso que o senhor está trazendo para as relações das pessoas, eu queria só agregar a perspectiva ecológica, né? Porque a gente não consegue estabelecer esse tipo de relação solidária, né, entre a gente, e a gente acaba esquecendo que estamos num planeta, que nós somos uma espécie dentre tantas, né? Então existe aí o antropocentrismo, né, que também precisa ser revisto, e a ecologia, né, essas formas, né? Então, se tem alguém que pode nos ensinar sobre solidariedade, infelizmente não é o ser humano, é a natureza, né? São os vários animais e plantas que coabitam, né? Isso, obviamente, que é a minha perspectiva, e aqui não é a sentença de verdade nem coisa do tipo. Por fim, agradeço aí o deslocamento que foi causado, pelo menos para mim, na perspectiva do lugar de fala, né, fazendo essa diferenciação do lugar de fala pessoal, né, e essa representatividade, né, que você trouxe. Eu achei isso muito importante. Vou maturar, como eu gosto de usar o termo, que é um tanto quanto nojento, é ruminar essa ideia e fazer uma boa digestão. Então, agradeço demais. Passo aqui para o Regis, né, para a gente poder encerrar essa roda muito interessante. Então, professor Alessandro, mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente, por estar fortalecendo essa parceria e pela gente ter a sua presença aqui, mesmo que virtual. Né? Nós tínhamos planejado um evento, esse evento ainda está de pé assim que possível, né? Um seminário sobre saúde, educação e direitos humanos que nós pretendemos fazer presencialmente aqui na UFAC, né? Em parceria com a Unir, em parceria com o IFA e em parceria com o Conselho de Psicologia. Né? Então, obrigado. Eu passaria a palavra para você, se você desejar fazer alguma consideração ainda, suas considerações finais. Bom, só agradecer, né? Parabenizar aí por essa parceria da Amazônia Ocidental, e vocês sabem que podem contar comigo sempre, que meu coração está na região norte, tá bom? Então, obrigado, um grande abraço para vocês. Tchau, à próxima. Um abração. Tchau, tchau.